Olá! Tá acontecendo um negócio interessante com a minha sequência de vídeos aqui pro YouTube. Eu tô começando a gostar de fazer esse negócio que eu tô fazendo, de gravar vídeo. E nesse aqui eu vou contar pra vocês esse processo, por que eu tô gravando esses vídeos, que você vai ver como faz um sentido meio maluco, mas é muito interessante. E assim te ajudar, quem sabe, a você iniciar um projeto novo, a você entrar em alguma coisa e que adquirir algum hábito daquele que você está adiando há muito tempo, esperando algo acontecer, uma segunda-feira nova, o início de um mês. Enfim, quem sabe talvez este vídeo te ajude a você destravar e apenas começar. Meu nome é Thiago Nascimento, eu sou psicanalista, eu atendo pessoas, indivíduos, casais, e estou aqui para ajudar e compartilhar os meus conhecimentos, para que algo que não seja substituído por uma terapia, mas quem sabe pode ser terapêutico. A ideia é que com esses vídeos você possa ter algum insight, alguma coisa nova. É como se você estivesse jogando um jogo da vida e você tivesse algumas cartas na sua mão e umas cartas na sua mesa. E quem sabe você compre uma carta nova no monte. E agora você tem uma carta nova, um instrumento que você, quem sabe, pode utilizar no seu dia a dia e pode te ajudar a ter uma ideia nova, uma perspectiva nova. Essa é a ideia. Mas hoje eu vou contar sobre um processo que já muitos teóricos já escreveram de produtividade, muitos teóricos de falando sobre a vida e tal. O pessoal do comportamental fala bastante de como a gente engajar em algo que a gente está interessado em engajar, né? Como mudar hábitos. A minha linha de abordagem tem a ver com a psicanálise, mas eu flerto com muitas outras ideias, muitas outras teorias, né? Então, o que eu vou falar aqui é algo que, além de eu já ter estudado em por inúmeras perspectivas, é algo que eu uso no meu dia a dia. E estou usando agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. A ideia, em linhas gerais, é a gente gostar de um processo. Né, gostar de algo durante um processo que a gente está querendo mudar, enfim, se habituar. E não necessariamente pensar no resultado. Tá, eu vou parcelar isso aqui porque falar é muito fácil, mas vamos ver como é que funciona. Existe um livro também que, assim, eu posso sintetizar com essa frase, né? Chama Atomic Habits. Eles falam assim, as grandes e maiores realizações das pessoas que têm os melhores hábitos, que fazem realizar mais coisas, são as pessoas que não necessariamente gostam de alguma métrica, de um final, de algum resultado, de algo no final que algum prêmio que possa ter sido realizado. Elas gostam de jogar o jogo. Elas gostam do processo que elas estão inseridas e querem ser melhores naquele processo, naquele algo que elas estão fazendo. Dão exemplos com pessoas que ganham muito dinheiro, pessoas que praticam esporte e tal. Elas gostam de jogar aquele jogo, né? Muito melhor do que ganhar títulos. Por quê? Quando você gosta de algo, você quer fazer mais esse algo que você faria não necessariamente por dinheiro, por resultado. Então você quer ser bom naquilo. Essa é a ideia. Então, para a gente entrar em algo novo, em adquirir algum resultado novo, a gente tem que gostar do processo. Eu sempre vejo, né, e converso com as pessoas que se propõem a fazer dietas milagrosas para emagrecer e conversando com elas. Você quer emagrecer? Você quer ter você quer perder peso ou você quer ter uma vida saudável? Bom, é difícil parar para pensar quando a gente está no olho do furacão, né? Eu digo, assim, atordoado com um monte de desejos e tal. Refletir a fundo nessas minhas perguntas, porque a resposta pode até ser fácil. Não, eu quero ter vida saudável, claro. Né? Mas no fundo a pessoa quer, na verdade, quer emagrecer. E não sabe o que é pagar o preço nesse processo. Porque quando a gente está envolto em algum tipo de mudança, a gente precisa pagar os preços relacionados àquilo que a gente está querendo fazer. Não adianta a gente querer emagrecer e manter os hábitos de alguém que não tem uma vida saudável. As coisas não vão ser compatíveis. E aí a gente acaba apelando para situações milagrosas que vai até em contrário à sua vontade. Então você se entope de comida, só que aí você toma um remédio para que você não tenha vontade de comer. E nisso você tem uma barreira química que vai te impedir de comer. O que vai acontecer? Você não mudou. Bom, e aí passa um processo, você emagrece, porque não tem como não, você vai ficar enjoado, você não vai querer comer. Passa esse processo, o que acontece? Você tira essa barreira química e aí? Eu te pergunto, você adquiriu os hábitos
de uma pessoa que tem uma vida saudável? Não. Tá? Então, nessa hipótese, não. Dito isso, a chance de você ter um tal do efeito rebote e você voltar com todos aqueles desejos que ficaram reprimidos, de você querer comer, mas não sentir vontade de comer, vir de uma forma muito grande, é gigantesco. Então, o que é a ideia? Né? Que a gente, num processo, né, eu não estou falando contra ou a favor de tomar remédio para emagrecer. Eu estou dizendo que a gente tem que se questionar se a gente quer ter um resultado ou se a gente tem que entrar dentro de um processo e aí o processo, quem sabe, vai gerar os resultados associados a ele. Mas se a gente ficar só pensando no resultado, a gente não vai aprender os componentes necessários para a gente viver conforme aquilo. Então, qual que é a ideia? Né? E aí, no exemplo, pegando essa ideia do emagrecimento, eu não sou contra. Né? Se for o caso, a gente utilize ferramentas, instrumentos para auxiliar a gente nesse processo. É como se a gente tivesse machucado com uma perna e usasse uma muleta. É como se a gente tivesse precisando e usando outros instrumentos para auxiliar a gente no processo. Só que o que é o melhor que deve ser feito durante é a gente adquirir os hábitos adequados para uma vida saudável. Então, utilizar no momento sinérgico que as coisas estão harmonizadas para que a gente possa adquirir e gostar de uma vida diferente, né? Gostar deste algo do processo. Então, os livros, a literatura fala direto sobre isso, né? A gente tem que gostar desse durante. Porque, quem sabe, a gente faria esse durante mesmo que não tivesse todos os resultados e eles não sejam imediatos. E é aquilo que acontece, né? A gente, no início de qualquer nova empreitada, a gente está motivado, engajado e tal, né? Enfim, digamos que a gente já esteja começando, né? Passando uma fase inicial que é o de vou ou não vou e passando aquele receio inicial de, pô, já tentei várias vezes, várias alternativas e nada deu certo. Por que será que essa nova vai dar certo? A gente sempre se questiona isso. Mas digamos que a gente tenha passado isso e fala assim, agora vai, agora essa é a vez que vai funcionar. Passado essa fase, no começo é sempre, sim, quebrada a primeira fase da inércia, a gente muitas vezes quer entrar de uma forma, com uma força, que a gente não estava acostumado, né? A gente vai super motivado para academia, 2 horas, 4 horas, quando a gente, durante toda a nossa vida, a gente não tinha o hábito de ir para academia. Então, usando esse exemplo, que também é muito bom, como que a gente passa a ter uma vida saudável de algum praticante de exercício físico, né? Alguém que queira ir para academia. A gente tem que achar alguma coisa que a gente goste. Que seja de um esporte que a gente goste e a gente queira ser melhor naquilo. A minha experiência, por exemplo, num determinado momento, eu ia daquele jeito na academia, né? E sempre quando eu ia para academia, eu fazia aquela matrícula como um monte de gente faz, de 6 meses a 1 ano. E eu sempre ia, de vez em quando, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quando dá, sério? Quando dava eu ia, e é isso aí. Sempre ficava sentindo uma falta. Aí, em determinado momento, me apresentaram uma aula de boxe. E eu fui e eu achei sensacional aquela aula de boxe. Mas sabe o que mais me cativou? Não era só a aula de boxe. Era, assim, várias coisas. Qualquer dia eu falo sobre alguns esportes e algumas atividades legais que têm um benefício terapêutico excelente. Boxe é uma delas. Mas o que me cativou foi a pessoa pulando corda. Olha que interessante. Eu achei as pessoas muito legais. Que, assim, eu falei, pô, quero pular corda legal. Eu vi as pessoas pulando corda de um jeito maneiro. Eu falei, nossa, eu quero pular legal. E aí o que aconteceu nessa época? Eu comecei a pular corda, comecei a gostar, comecei a ir bastante, bastante, bastante. E naquela época eu estava com bastante sobrepeso. O que aconteceu? Eu tinha uma fratura no joelho, uma fratura no osso. E aí uma questão física minha eu fiquei impedido de ir para praticar as aulas de boxe, fiquei impedido de pular corda. Foi algo como caiu uma ficha ali, né? Eu falei, poxa, eu querendo fazer algo que eu realmente eu gostei ali naquele momento, e alguma coisa que eu não estava conseguindo fazer por limitação minha, porque eu não tinha cuidado, eu falei, agora eu vou. Agora eu vou fazer até onde está o meu alcance para eu poder cuidar de mim, né? E fazer aquilo e ter meu corpo alinhado com aquilo que eu quero fazer. Isso já tem muitos anos. Desde então, e olha que interessante, isso acho que foi desde 2013, hoje estamos em 2025. Eu vou para academia praticamente todos os dias.
E isso que me faz ir todos os dias. Ela se tornou um hábito higiênico para mim. Eu fico igual o ar, né? Quando a gente fica algum tempo sem... A gente não percebe que a gente precisa ir do nosso ar, mas quando o ar nos falta é a primeira coisa que a gente vai puxar o ar. Então, se eu fico uns 2 dias sem ir para academia, isso já me deixa diferente, né? E faz muito bem para mim. Como que eu consegui fazer isso? Porque eu comecei a gostar do processo. Eu comecei a gostar de algo ali dentro, né? E quis ser melhor naquilo. Depois isso mudou, né? Do boxe ele passou para ser musculação em si, e a ideia de progressão de carga, de progressão de físico, enfim. E foi melhorando, foi gostando do processo. Hoje eu gosto de ir para academia porque isso me sinto muito bem, né? Me faz muito bem. De alguma forma higiênico, né? Igual tomar banho, né? Se tomar banho não é coisa que quando criança a gente iria naturalmente. Mas isso passa a ser alguma forma higiênica, né? E hoje eu gosto, eu acho legal, eu acho bacana nesse processo. Eu me ver num processo que eu tô indo e me faz bem, né? Eu gosto do processo. Passei a gostar do processo. Inicialmente eu não gostava. Mas eu passei a gostar durante, do processo, de ir para a academia. E eu não fico pensando na métrica, no resultado, no peso, no emagrecimento, nesse tipo de coisa. Não é a minha ideia. A minha ideia é ter uma vida que eu considero e eu nomeio como saudável. Eu ter o meu corpo suficientemente bom para poder desempenhar e realizar todas as coisas que eu gostaria. O detalhe que eu não faço mais matrícula de 6 meses, 1 ano e tal. Eu até pago mais caro, mas eu pago ela sempre mensal. Porque eu não quero ter a sensação de que eu tô devendo de ir para academia, entende? Como se eu já tivesse pago e antecipado durante muito tempo e eu precise ir, né? Eu coloco essa ideia do tenho que. Então, desde aquela época até hoje, eu faço pagamento mensal, porque eu faço academia e pago aquele mês. E não fico me cobrando quanto a isso. E vou todos os dias. Sempre quando dá, eu vou. 5 a 6 a 7 vezes por semana eu vou. Normalmente dá umas 5, 6 vezes, porque, enfim, inúmeros compromissos. Mas é algo que faço questão. Então, é a ideia de gostar de algo no processo. E aí eu comecei esse vídeo falando de gravar os vídeos, né? É algo totalmente novo para mim, é inédito, é uma habilidade que eu tô adquirindo. Espero que cada vídeo eu faça melhor, eu desenvolva nesse sentido, porque essa é a minha ideia de compartilhar aquilo que eu tenho estudado, eu tenho desenvolvido, para quem não necessariamente possa pagar por uma terapia. De novo, eu repito, não é algo, isso aqui não substitui uma terapia, mas ele pode ser terapêutico. É uma ideia de ter insights, é uma ideia de que a gente pode sim aprender coisas com compartilhamento de ideias de outras pessoas. Filosofia faz isso, enfim. E quem sabe eu posso ajudar mais pessoas nesse sentido. E aí, um parênteses, qualquer coisa eu falo mais sobre isso em outro vídeo, né? O que me motivou a começar a gravar esses vídeos? Sei lá, foi uma ideia de algum tempo atrás, né? Não só a questão de compartilhar com mais pessoas essas ideias e tal, mas uma ideia que eu gostaria que, sim, houvesse uma divulgação maior de conceitos, de possibilidade de a gente não ficar paralisado diante dos nossos sofrimentos. Existem muitos canais que estão aí que dizem, assim, ajudar as outras pessoas, mas, assim, eu realmente estudo, né? Eu tenho cada vez mais um lugar de fala que eu estou cada vez mais desenvolvendo para poder fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Compartilhar com conhecimento, tanto empírico, baseado na minha clínica, quanto a minha vida também, né? Fazer com que quem possa ver isso daí possa, assim, ajudar com problemas que eu já lidei e tenho lidado de uma forma que não me paralise, que mobilize e faça eu realizar coisas e quem sabe pode te ajudar. Né? Então outro vídeo, quem sabe se vocês quiserem, fizer sentido, eu falo um insight que eu tive que me motivou a pensar e colocar isso como um plano. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu estou gostando talvez, quem sabe, de fazer isso que eu estou fazendo, de gravar esses vídeos, coisa que para mim no início era um maior desafio. Né? Eu gosto muito de falar um a um, né, com as pessoas, porém olhar para a câmera é algo mais esquisito, mas eu vendo os resultados, e aí tem a ver com esse gostar do processo, a gente vai se retroestimulando quando a gente vai vendo o resultado. Né? Não que a gente precise deles e seja o início do processo, né? O foco não tem que ser no resultado. Mas quando a gente vai vendo alguma coisa acontecendo, ela vai passando a ser o nosso novo estímulo
para ver que a gente não está parado, né? É aquela ideia que eu tenho falado, com que a gente possa objetivar questões subjetivas, né? Como é que eu sei que eu estou melhorando na academia? Bom, eu vejo uma progressão de carga ali, eu vejo eu conseguindo pegar pesos melhores que eu não estava pegando antes, né? E eu tenho um resultado no espelho que me agrada. Então, quem sabe eu consiga objetivar alguma questão subjetiva. E às vezes, quando a gente vai tendo algum tipo de resultado, né, e questão do YouTube, eu vendo que pessoas comentando, pessoas falando comigo, e se cada vez mais esses vídeos tendo mais alcance, isso vai me estimulando, vendo que tem alguma progressão aí. Sei lá para onde que isso vai dar. Né? Eu tenho dois grandes assuntos que têm o meu interesse, né? E os meus estudos, que são relacionados a relacionamentos e a desenvolvimento humano. Se esse canal vai mais para um ou vai para outro, vai depender de vocês, da interação com vocês e com cada vez mais vocês falando para mim o que vocês estão querendo escutar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma coisa, de alguma forma, comenta comigo o que você achou. Se você acha que eu preciso falar, que você gostaria que eu falasse mais sobre desenvolvimento humano, escreve aqui. Se acha que quer ouvir mais sobre relacionamentos, também escreve e eu vou, enfim, direcionando cada vez mais. Estou cada vez tentando melhorar a minha habilidade de poder falar com a câmera, enfim, e fico contente se tiver interação com cada um de vocês, recebendo esse retorno aqui também, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima e tchau, tchau.